em S na micropigmentação. Como e quando usar? Então, gente, o fio em S nada mais é que um fio, né, que faz realmente ali a menção do S, né, que começa a perninha para fora e finaliza fazendo a curvatura para dentro. Qual que é a intenção desse fio, né? Porque nós trabalhamos com ele para dar mais movimento para aqueles fiozinhos na sobrancelha, para ficar mais realista. Mas, Kátia, eu posso estar usando o fio em S em todas as sobrancelhas? Então, eu particularmente eu só uso o fio em S em um ponto da sobrancelha, em 99% dos casos, que é na transição dos fios, né, que são mais em pezinhos, para os que deitam. Tem sobrancelha que eu faço ela toda em fio em S? Sim, tem sobrancelhas que eu uso toda a trama em fios em S, mas vai depender muito da trama natural do fio da cliente. Se os fios da cliente são mais retinhos e eu faço uma trama em S em toda a sobrancelha, vai ficar artificial, vai ficar fiozinhos cruzando. E essa não é a nossa intenção, tá? Então, o fio em S eu vou usar quando a sobrancelha da nossa cliente comportar eu usar, tá? Tem sobrancelhas que realmente faz esse caimento, né? Então nessas eu posso estar usando. Muitas vezes com quem realmente não tem pelo ou quase não tem, dá pra sim trabalhar toda em S. Porque vai dar movimento, vai, né? Às vezes trabalhando com o shadow ali para dar mais volume, vai ficar mais artístico e vai ficar mais natural. Mas se a cliente tem fios e fios mais retos, no início a gente trabalha com fio convencional e na hora que vai fazer aqui a transição, faz em S para encaixar direitinho os fiozinhos, tá? Então, o fio em S eu utilizo em 90% das minhas clientes para fazer a transição. Daqui para lá eu faço toda em S, tá? O inicinho vai depender do da cliente mesmo, tá? Então isso nós temos que sempre analisar se ela optou, né, pela técnica de fios e a gente vê que a sobrancelha dela é mais retinha só do corpo para frente. Se ela tem aqueles fiozinhos, né, que são mais deitadinhos desde o início, né, às vezes é aquela sobrancelha mais bagunçadinha, que os cabelos chegam a fazer cachinhos, né, essa a gente pode estar trabalhando, né, com os fios em S desde o início, tá bom? Mas, Kátia, como que eu faço a ramificação nos fios em S? Eu coloquei aqui para vocês verem, ó. Primeiro, como a gente faz o primeiro fio, sempre, ó, de fora, pega a pontinha de fora e sai. Mas como que eu faço a ramificação, Kátia? No fio convencional, eu sempre vou pegar aqui, ó, né, e vou entrando no fio. No fio em S, a gente também vai fazer da mesma forma que fez no convencional, ó. Vai pegar e vai entrando, tá? Nunca a gente deve fazer isso daqui, ó. Tá? Isso daqui perde toda a naturalidade do nosso fiozinho. Uma dica para você identificar se a sua ramificação está ficando natural é você fazer uma linha imaginária, como se você estivesse continuando a ramificação que você fez. Se você ver aqui, ó, essa que ficou errada, se a gente continuar, tá vendo que ela vai para outra direção? E já essa que eu fiz certa, ela vai entrando no fio. E se você fizer, ela vai continuar dentro do fio. Então, essa é a forma que a gente vê que o fio realmente está sendo ramificado da forma certa, tá? Ele tem que fazer essa voltinha aqui, ó. Ele entra lá dentro do fio. Eu gosto de fazer quantas ramificações comportar. Se eu quiser fazer por fora, ó, eu também posso. Tá vendo? Dá pra fazer vários tipos de trama bem, né, sofisticadas. Tudo vai depender da trama de fios da minha cliente, tá? Se a sobrancelha dela é um fiozinho mais reto, né, todos os fiozinhos dela do começo são mais retinhos, eu não posso, por exemplo, com a ramificação da micropigmentação, fazer um fio em S, ó. Tá vendo que não ficou natural? Eu fiz um cruzamento aqui, ó. Não posso fazer isso, tá? Se o fio dela é mais retinho, então eu vou trabalhar com uma trama mais retinha. Porque a intenção é deixar natural. E natural é seguir a trama da cliente. O ideal é que os fiozinhos se misturem. Agora, se eles se cruzam, vai dar pra ver de longe que aquilo ali é uma micropigmentação, tá?
E na micropigmentação realista, essa não é a intenção. Então, tem fiozinhos mais retinhos, né? Os fios naturais da minha cliente são mais retinhos. Eu vou vir fazendo, né, fiozinhos também mais retinhos, tá? Para poder dar naturalidade ali, né? Dar volume. Ó, faz e nenhum se cruza. Então vocês podem ver que os fios eles seguem, né, o mesmo direcionamento do fio natural. Mas Kátia, você falou que usa fios em S em todas as sobrancelhas praticamente. Sim, eu uso. Tá? Aonde que eu vou usar o fio em S? Se aqui os meus primeiros fios são retinhos e a sobrancelha da cliente começa a descer a partir daqui, ó, eu faço uma linha guia. Então aqui vai começar a descer os fios da minha cliente. Então aí eu vou fazer a transição, né, do fio convencional pro fio em S, né, que é mais delicado. Então aqui, ó, eu venho todo em S. Então aqui eu venho todos os fios em S, tá? Pra realmente fazer esse movimento. Mas por que, Kátia, você faz essa transição em S? Por quê? Para não ficar aquele efeito como se fosse um pente, né? Que todos os fiozinhos assim, ó, são retos na parte da cauda. Fica um aspecto não tão bonito. E o fio em S, ele preenche, principalmente quando a cliente tem aquela falha, né, por retirada em excesso, ele dá mais volume, mais preenchimento nessa área. Então, muitas vezes eu consigo fazer um preenchimento de uma sobrancelha, né, que tem essa falha aqui embaixo apenas com fios, porque os fios, eu fazendo dessa forma, eles dão volume, né, para essa área da sobrancelha, tá bom? Então aqui, ó, eu vou vir ramificando. Você pode começar um pouquinho mais para cima ou pode começar realmente aqui na linha, ó, fazendo as ramificações. Tá? Aí aqui, quando tem um espacinho, você vem e põe um fiozinho, tá? Não tem uma regra. Eu sempre falo para não fazer a ramificação de uma forma engessada. A gente tem que fazer, nós temos que fazer conforme os fios da cliente. Se a gente faz aquele negócio milimetricamente certinho, fica artificial, fica engessado. A ideia é naturalidade, né? Então o natural ele não é o perfeito, tá? A gente tem que fazer fios mais desconexos. Não que eles não têm que se encaixar, sim, eles têm que se encaixar, tá? Mas eu vou sempre adaptar a minha trama de fios para a trama de fios da cliente, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que eu vou colocar aqui mais ramificações, ó. A gente vai preenchendo essas sobrancelhas, vai ficando aquele ar mais natural. Mas, Kátia, e se eu vou fazer uma sobrancelha toda em S? Como que você faz o início, já que ele é tão deitado assim? Normalmente o início da sobrancelha em S, a gente tem várias formas, né, de fazer início. Tanto na sobrancelha em S, da sobrancelha convencional também. Mas normalmente, quando a sobrancelha a gente vai fazer desde o início em S, nós trabalhamos com o começo, que eles falam em forma de palmeira, tá? Eu venho aqui o primeiro fio um pouquinho aberto para fora, e esse para dentro e esse para dentro, tá vendo? Esse é o mais usado quando o início já é em S, tá? Quando não é em S, normalmente eu sempre começo com o fio convencional depois que eu passo para o em S. Quando é o convencional, eu posso fazer só um fiozinho mais curto, né, que não começa no início, também não termina. Eu posso fazer 2 fiozinhos, né? Eu posso fazer 3 fiozinhos. Depende muito, né, dali da cliente. Você vai observar. Se o fio dela é mais retinho, um só vai ficar mais bonito, né? Porque vai combinar mais com o que ela tem. Se é aquela sobrancelha, né, que ela é mais falhadinha no começo, que tem pouco fiozinho, talvez o de 3 fiozinhos vai ficar mais bonito, tá? Então tudo a gente vai analisar. Eu sempre falo para as minhas alunas que quando se trata de ramificação, o menos é mais, tá? Porque o natural não é o complicado. O natural é seguir ali o que a cliente tem, tá? Não é muito cheio de 9 horas, né? Como se diz, não é aquela coisa muito elaborada,
tá? Tem casos que a gente vai usar sim o fio em S em toda a sobrancelha, principalmente quem não tem sobrancelha, porque vai dar mais movimento, vai dar mais preenchimento. Então dá ali pra gente trabalhar de forma mais artística, tá? Já quem tem fios, não adianta a gente querer inventar em sobrancelhas que não comportam fios em S desde o início, tá? Quando eu oriento para as minhas alunas, normalmente a fazer 3 fios convencionais, né, do esqueleto, e depois fazer o restante, começando a trabalhar em S a partir do 4º fio do esqueleto, tá? Porque assim eu vou conseguir aquela sobrancelha que tem um movimento, que tem um encaixe perfeito, mas que vai ficar natural com os fios da nossa cliente, tá? Então ali a partir do 4º, 5º fio, vai depender muito, tá? Isso não é uma regra, mas é mais ou menos por aí. 4º, 5º fio a gente já começa a fazer em S para fazer o encaixe perfeito. Porque quando a gente faz toda ela em convencional, ela não encaixa bem, tá? Quando a gente vai fazer os fios descendo, tá vendo? Fica aquele negócio sem encaixe, não fica bonito. Aí que a gente vê aquelas sobrancelhas espinha de peixe, tá? Então quando a gente faz em S, ele faz um encaixe aqui no fio. Mas, Kátia, eu trabalho sempre com 2 direções, subindo, chega aqui para baixo e aqui para cima. Não, vai depender da trama natural da nossa cliente. Tem clientes que ela tem do começo ao fim sobrancelhas com os fios subindo, tá? Tem cliente que tem sobrancelha no início subindo, no meio pro fim descendo, tá? E a maioria, né, o mais comum, são as sobrancelhas de 2 direções, tá? Que é subindo, chega mais ou menos nesse ponto aqui, ela começa a descer na parte de cima e subir na parte de baixo. Kátia, como que eu vou achar aonde que eu vou começar a fazer essa sobrancelha descendo? Eu sempre vou olhar a sobrancelha da minha cliente. Tem um ponto que ela começa os fios a descer, vai ser exatamente naquele ponto ali que a gente vai começar a descer, tá? Nunca vou falar, e a partir do 4º fio você desce, tá? É sempre igual eu falei pra vocês, normalmente ali próximo ao 4º fio que a gente começa a descer, né? Que começa a fazer o fio em S. Mas eu sempre vou observar da minha cliente, porque às vezes ela começa a descer só aqui mais pra frente. Então se eu começar a descer o fio da micro aqui, vai ficar, né, cruzando. Então eu sempre vou observar a sobrancelha da minha cliente, para não estar chegando ao estudo, né, o projeto que eu vou fazer ali, tá bom? Tem sobrancelhas todas para cima, todas para início para cima, a parte aqui para baixo, né? Sobrancelhas mais deitadas. Tem sobrancelhas que elas começam a deitar desde o começo, né? Então eu sempre vou observar isso. Isso é um dos segredos para a gente conseguir um resultado natural, né? Seguir a trama de fios da cliente, tá? Mesma coisa com a espessura dos fios. Para eu ter um resultado natural, não adianta eu querer fazer fios finos em todas as minhas clientes. A menor, mais fina lâmina do mundo, tá? Mas se a minha cliente é uma cliente que tem fios grossos e você faz fios extra finos, não vai ficar natural, não vai ficar bonito aquele resultado, tá? Então eu sempre tenho que observar isso também, tá? Se a minha cliente tem fios grossos, eu vou usar uma microlâmina, né, que é a convencional. Se a minha cliente tem fios finos, eu vou estar usando a lâmina nano. Então aqui, quando eu vou fazer o fio em S, qual que é a dica para mim não errar? Eu sempre vou passar, fazendo treinos em casa, de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, tá? Ó, de fora para dentro. Quando eu vou fazer do outro lado, eu também vou fazer, que é sempre mais difícil você fazer dos 2 lados iguais, tá? Essa é a maior dificuldade, principalmente de quem está iniciando. Por isso eu sempre indico fazer treinos assim, ó, na folha de papel. De preferência, né, uma folha que não tenha pautas, uma folha sulfite, tá? Para fazer vários fiozinhos em S até você calibrar ali a sua mão para fazer o fio, tá? Faz no sentido, na hora que você estiver fera, você faz
no outro sentido, tá bom? Mas vai treinando, fazendo, depois você vem, né, e vai ramificando os fios que você fez. Então deixa eu ficar assim pra você vir ramificando, tá? A caneta não pegou bem aqui, tá? Então você vem ramificando, vai fazendo várias linhas, treina bastante para depois você começar a fazer sobrancelhas completas, tá bom? Então faz as ramificações, ó. Eu pus vários exemplos de ramificações aqui. O primeiro fio, né, do esqueleto, aqui o primeiro fio do esqueleto com a ramificação, né, feita na parte de trás. Aqui nós temos uma ramificação feita na parte de trás, uma aqui na frente, tá? Aqui ela já mais deitada, uma atrás e uma frente, mais deitada um pouquinho, e essa daqui é a da parte de cima, descendo, com duas ramificações, que o pessoal chama de ramificação cachoeira, né? Então, fazendo duas ramificações, mas vocês podem reparar que todas as ramificações, ó, se a gente for pontilhar, elas seguem entrando dentro do fio, ó, todas. Elas não podem cruzar, tá? Se ela cruzar, ó, tá vendo que elas caminham para fora do fio? Anotem que isso é uma dica de ouro. A ramificação, ela nunca pode chegar e parar, né, no esqueleto. Ela tem que chegar e entrar, né? Continuar, como se fosse continuar dentro do fio, tá? Ó. Eu posso fazer várias ramificações. Eu só tenho que tomar cuidado para ela não ficar muito próxima, tá? Fios muito próximos, além de poder compactar com o tempo, tá? Como é um cortezinho, às vezes você acaba abrindo, cruzando, e aquilo ali vai ficar mais escuro, mais grosso na hora que cicatrizar. Então tem que tomar muito cuidado. O menos é mais. Então eu sempre vou fazer a ramificação conforme o tamanho da sobrancelha. Às vezes uma sobrancelha mais grossa, cabe mais ramificações ali, porque o fio é mais comprido. Uma sobrancelha mais fina é a ramificação mais simples, tá? Não posso fazer mais de uma ramificação. Ramificação é algo muito pessoal. Cada profissional trabalha de uma forma. Você nunca vai encontrar uma ramificação exatamente igual a outra, tá? E isso é muito bom. É um trabalho artístico. Mas eu sempre tenho que ter vários tipos de ramificação, né, vários tipos de esqueleto, para me estar colocando, né, para me estar atendendo vários tipos de sobrancelha. Kátia, tem alguma lâmina que é mais apropriada ou é mais fácil para fazer os fios em S? Sim, a lâmina em U, né, ela tem mais facilidade na hora de fazer os fios em S. A gente consegue ter, né, ali, com ela, conseguir fazer essa curvatura melhor. Mas dá sim também para fazer com a diagonal, normal, tá? Ela tem um pouquinho mais de dificuldade, mas quem gosta de trabalhar com a diagonal consegue fazer os dois tipos de fios, tá? É só treinar. Esse tipo de coisa a gente tem que treinar muito na pele sintética. A questão do fio, né, na lâmina diagonal é que você tem que fazer o caimento sem deitar a mão, tá? Você tem que fazer ela toda, né, com a mão em 90 graus, com o tebor em 90 graus. Então tem que tomar esse cuidado, mas dá pra fazer sim. E a lâmina em U, eu gosto de trabalhar com ela também na diagonal, no tebore, tá? Tem pessoas que trabalham com ela 90 graus, encaixam ela 90 graus no tebore. Eu gosto de trabalhar igual eu coloco, né, a lâmina que é diagonal, mas assim pro ladinho, tá bom? E ela é bom que dá pra você usar os dois lados da lâmina. Aí você pode pegar e virar, né, e usar. A gente, no caso da lâmina em U, não se usa todas as agulhas, tá? Na lâmina diagonal, a gente tem que encostar todas as agulhas na pele, tá bom? Então aqui, gente, eu vou fazendo pra vocês verem. Eu fiz uma sobrancelha pontilhada, tá? Então aqui, ó, eu vou começar fazendo um fio mais convencional. Normalmente eu não pego desde o início, para fazer um ponto de luz aqui no começo, deixar esse efeito mais natural, tá? Então eu venho aqui, ó, faço um fio mais convencional. Vem pro segundo, também eu faço mais retinho, tá? Aqui vamos supor que a partir daqui vamos supor que o fio da cliente vai começar a descer a partir daqui. Na sobrancelha da cliente eu faço risco com lápis dermatográfico, tá? Então eu fiz os dois convencionais, aí
eu já posso começar a fazer um S, tá? Eu venho aqui, ó, levemente em S. Já encaixo lá. Eu venho em S, encaixo, faço fios mais compridos, que eles ficam mais naturais, tá? Ó, em S. Tá vendo que aqui os meus fios já estão deitando? Então, por que ele está deitando? Porque os fios, normalmente os fios do cliente, nesse ponto aqui, eles já são deitados. Eu vejo muitas profissionais que fazem ele para cima. Quando o fio da cliente é deitado, aí fica aquele cruzamento do fio deitado da cliente com o fio para cima da micropigmentação. Então, sempre dê preferência para fazer conforme da cliente. Se o dela for para cima, a gente faz para cima, tá? Se não, faz deitado. Aí eu venho aqui, ó. Vou fazendo fininhas. É a cauda. Certo? Então, fiz aqui, ó, a parte de baixo, eu vou vir fazendo a parte de cima. Eu venho com o primeiro fio, ó, bem rentezinho, a esse fio guia que eu fiz. O próximo fio eu vou fazer em S também, ó, tá bom? Sempre aqui em S também, tá? Então, eu venho aqui, eu venho entrando, né? Como se eu estivesse entrando na linha guia, para fazer um encaixe certinho, ó. Faço aqui. Certo? Então aqui, pessoal, eu tenho, né, o esqueleto, certo? Agora eu vou fazer a minha ramificação. A ramificação, eu faço primeiro o esqueleto de um lado, faço o esqueleto de outro, né? Em vez de vir passar tinta, eu venho e já faço a ramificação. O importante é manter sempre o trabalho limpo, tá? Sem excesso de pigmento, né, na lâmina, para eu conseguir enxergar na hora que eu for fazer a ramificação, porque eu não vou limpar, tá? Então, antes de eu fazer, né, a ramificação, eu vou passar e vou fazer o outro esqueleto, vou passar e vou fazer o esqueleto do outro lado, e eu vou deixar essa daqui sem passar o pigmento por cima para eu conseguir enxergar, para ver o que eu fiz desse lado para fazer do outro, tá bom? Esse é o pulo do gato. Aí eu fiz de um lado, fiz do outro, agora eu vou fazer as ramificações, tá? A ramificação aqui, eu sempre gosto de fazer, né, por trás. Então eu venho aqui, ó, faço a ramificação entrando, faço o fio, né, mais comprido e mais curto. Faço a ramificação entrando no fio, né, faço um fio mais comprido e faço um mais curto, tá? Bom, faço uma ramificação, passo um fio entrando aqui, mais um e um no meio, tá? Venho aqui de novo, ó. Eu sempre vou colocando sobre, acho que tem um espaço, né, a mais, eu venho e coloco um fiozinho, ó, tá? E venho, ó, faço por dentro, faço por fora, por dentro, e ramificações menores, certo? Eu venho aqui, ó, fora, por dentro, encaixo lá no meiozinho. Vocês estão vendo que estão todos se encaixando? Ó, dentro, por fora, encaixando lá no centrozinho da sobrancelha. Vamos fazer, né? E faço isso até o final. Mas aqui pra cauda quase não dá pra ramificar. A gente faz ali um fiozinho ou outro, tá? Então aqui agora na parte de cima, ó, eu vou fazer da mesma forma. Só que eu venho e encaixo dentro desse fio, ó. Eu já vou entrando dentro do fio.
repita esse processo em todas os fiozinhos aqui na parte de cima. Certo? Então aqui eu fiz, né? Eu fiz a ramificação, né? Fiz o esqueleto, fiz a ramificação, agora eu vou definir o início. Nesse caso aqui, ó, eu vou fazer 3 fiozinhos no início para vocês verem como é que fica, ó. Tá? Então aqui, ó, nós temos uma sobrancelha que é mais arredondada, tá? O comecinho é geralmente mais pra dentro, os fiozinhos, aqui eu apaguei. Tá? Os fiozinhos, eles se encontram aqui, né, no meio da sobrancelha para fazer esse volume. Vocês podem ver que no meio da sobrancelha ficou mais volumoso. Todos os fiozinhos se encaixaram, tá vendo? Então essa é uma sobrancelha mais padrão. Vocês podem ver que eu usei muitos fios em S, mas no início eu fiz ele mais retinho. Mas existem vários outros tipos de ramificações. Tá? Esse aqui é um exemplo, né, onde eu uso o fio em S, mas não é desde o início. E Kátia, como que eu faço para treinar essas ramificações? Eu sempre indico para iniciar o treino no papel com a lapiseira 05. Por que a 05, Kátia? A 05 a ponta é um pouquinho mais fina, né? A grafite é um pouco mais fina. Então quando eu vou fazer o fiozinho, eu tenho uma pressão que ela não pode quebrar a ponta, então tem que ser um trabalho mais com a mão mais leve, tá? Isso ajuda a treinar também muito o peso da sua mão. Aí eu vou fazendo os fiozinhos, né? Eu faço esse desenho da sobrancelha, faço normalmente com 5 pontos. Eu marco um ponto aqui, né? Comecinho, ponto embaixo, um ponto alto, né? Um aqui embaixo para definir a espessura e um no fio, e eu faço a ligação desses pontos, sempre deixando assim, ó, mais arredondado, tá? Fiz, né, essa caixinha da minha sobrancelha. Aí eu vou treinar a fazer o esqueleto e as ramificações da minha sobrancelha. Kátia, mas toda vez eu vou ter que fazer essa caixinha? Você pode estar fazendo um molde, né, naquele plástico mais durinho, corta com o estilete, você vai replicando, vai passando já com lápis e sai o molde certinho. Ou você pode imprimir, né, moldes que tem na internet, folhas de treino, porque aí você concentra mais, né, na trama de fios. Mas eu aconselho a vocês a treinar bastante também fazer o desenho da sobrancelha, né, o contorno à mão, porque isso vai te ajudar bastante na hora de fazer a marcação. Hoje nós trabalhamos com linha, né, com outras formas de medir, mas a marcação à mão, você saber fazer a marcação à mão é muito bom, tá? Vai te ajudar bastante, principalmente na hora que você perder a marcação com a linha, você consegue, ele tem a destreza na mão para estar fazendo manualmente. Então assim, com o tempo, isso no início é muito difícil, mas com o tempo você vai adquirindo essa habilidade de desenhar a sobrancelha à mão, tá? Então faz isso no papel também, faz os 5 pontinhos e vai traçando. Você não precisa traçar de uma vez, você pode ir devagar, tá? Vai. O importante é não ficar vai e vem, porque senão fica picotado. Como eu falei pra vocês, vão treinando primeiro os fios avulsos, tá? Faz lá vários fios convencionais, vai fazendo, tá? Dê preferência para conseguir mais ou menos o mesmo espaçamento. Como eu falei para vocês, não precisa ser exatamente, mas eu também não posso fazer, né, um fio aqui e o outro fio aqui coladinho. Sempre tem que ter mais ou menos o mesmo espaçamento, mas não precisa ser exatamente o mesmo, tá? Então você vai fazendo vários até o final da folha. Depois eu venho fazendo fio em S, tá? Faço de um lado, faço virado para o outro lado também. E treina bastante. Na hora que você vê que você já tá fera, né, nos fiozinhos, nos caimentos dos fios, aí você começa a desenhar as caixinhas da sobrancelha para estar fazendo a sobrancelha completa, tá bom? Então esse aqui é um treino bem importante para quem quer realmente iniciar na área. Já é bom, você já pode ir treinando em casa, tá? Faz no papel bastante. Na hora que você tiver segurança, você pode estar comprando uma pele sintética para estar
casa, tá? Vende na internet, vende em loja de cosméticos, tá? Mas primeiro comece no papel, vocês vão ver. Facilita muito. Eu, particularmente, quando eu vou treinar uma trama nova, eu sempre faço no papel até eu decorar aquela trama. Tá? Então eu sempre busco, quando eu vejo uma novidade, quando eu vejo uma trama de fios ali que eu gostei, né, de uma profissional que eu admiro, eu vou tentar ali fazer, né, próximo. Eu sempre dou preferência para personalizar meus trabalhos, eu nunca faço cópias, tá? Eu não faço plágio de trabalho de ninguém, mas às vezes você olha assim, gente, aquele fiozinho daquela cauda, né, do profissional tal é muito bonito, aí eu vou lá, faço, mas eu faço sempre do meu jeito. O legal é a pessoa ver aquele trabalho e saber que foi você que fez, tá? Então sempre vai treinando, não tem o certo ou errado quando se fala em trama de fios. Tem o errado, minto, tem o errado, tá? A gente nunca deve fazer fios código de barra. Infelizmente, até hoje a gente vê esses fiozinhos código de barra, que a pessoa faz extremamente reto, tá? Por mais que o fio da sobrancelha que eu tenho seja reto, nunca faça eles assim, não fica natural. Aí chega aqui e faz assim, ó. Aí vira aquela escama de peixe. Então, esse sim é errado. Tá bom, gente? O restante, você fazendo os encaixes certinho, tá? Não tem errado e não tem certo, tá? Tem um perfil de trabalho. Nós vemos vários perfis de trabalho entre as micropigmentadoras, tá? Então sempre façam de uma forma única. Sempre observe o que a sua cliente tem de sobrancelha para você chegar a um resultado personalizado para ela, tá? Como eu falei nos vídeos anteriores, a gente tem que sempre olhar, né, cor do cabelo, espessura do fio, formato da sobrancelha, fazer uma entrevista para saber o gosto, a personalidade, tá? Para chegar ao resultado final, né, que fique harmônico para aquele rosto. E a trama de fio é muito importante. Então, gente, fios em S podem sim ser usados em todas as sobrancelhas, tá? Mas em algumas não dá para ser usada no início, tá? Mas do meio para o fim, a gente pode sim estar trabalhando com fios em S. Então, pessoal, o fio em S ele pode ser usado em todas as sobrancelhas sim, tá? Mas com esse detalhe, normalmente, se a sobrancelha é muito reta no começo, a gente vai começar com fios em S na transição, tá? Do começo para a cauda da sobrancelha, fazendo esse efeito de encaixe, né? De encaixar os fiozinhos aqui, tá bom? Então, tem que tomar esse cuidado, né, para não fazer fio em S desde o início e acabar cruzando com os fios naturais da cliente. E também aqui a gente fazer fios subindo, sendo que os fios da cliente são deitados, tá bom? Tomando esses cuidados, não tem erro. Essa sobrancelha ela vai ficar com aspecto bem natural. Minhas alunas sempre me falam, tem muita dificuldade de fazer de um lado igual ao outro. O que eu oriento? Quando a gente tem aqui a caixinha da sobrancelha, mais quadradinha, pega o paquímetro, mede desse cantinho aqui da caixa até onde você fez o fio e transfere essa informação para outra sobrancelha. Da mesma forma, você pega aqui o cantinho de baixo, né, no fio de baixo, na parte de baixo do fio aqui, pega essa medida e transfere para o outro lado. Aí você tem lá o ponto que você tem que finalizar, que você tem que iniciar o seu fio em S, você pega e faz certinho. Você vai ver que vai ficar no mesmo caimento, na mesma distância. Isso também vale para o fio convencional e vai te ajudar muito para os dois inícios ficarem, né, no mesmo caimento. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade no início era realmente os dois lados ficarem certinhos, porque às vezes um fica mais caído que o outro. Eu desenvolvi essa técnica, né, de fazer primeiro, né, o esqueleto de um lado, fazer do outro olhando, né, que eu fiz primeiro para ficar o mais parecido possível, fazer a ramificação do lado de cá e fazer depois a de lá olhando também. Só depois eu venho com a tinta saturando, passando ali. Muitas vezes essa tinta, a gente passando, ela nem vai entrar mais nos fiozinhos, tem que observar isso também. Se é aquela pele que você abre os fiozinhos e eles ainda estão abrindo, você pode saturar que vai, né, ajudar um pouquinho ali, entrar mais pigmento dentro daquele fio. Mas se aquela pele é aquela pele que você faz uma leve, né, pressãozinha para abrir e o fiozinho já está fechado, não adianta saturar.
saturar. Não adianta passar o pigmento em cima depois de pronto, tá? Você vai observar, né, se tem algum fiozinho mais claro. Se tiver, você vai estar repassando uma leve pressãozinha para colocar o pigmento dentro daquele fio, sem corte profundo, tá? Então, assim, fazendo todo esse processo sem saturar, você vai conseguir enxergar o que você está fazendo. A minha dificuldade maior era essa. Eu fazia o esqueleto, aí eu saturava. Aí eu ia fazer do outro lado, que estava saturado, estava tudo cheio de tinta. Então eu não conseguia enxergar o que eu tinha feito do lado de cá. E isso me atrapalhava muito, tá? Eu fazendo isso de uma forma bem, né, que deixa um trabalho bem limpo, eu consigo trabalhar olhando o que eu fiz. Isso diminuiu, né, minhas dificuldades e as minhas sobrancelhas começaram a ficar muito semelhantes uma com a outra. Igual é impossível, gente, nem Deus conseguiu fazer uma sobrancelha igual a outra, mas fazendo dessa forma você vai ter duas sobrancelhas muito semelhantes. Então, gente, querendo ou não, se você faz de um lado com um caimento e do outro ele fica um pouquinho mais caído, não fica no mesmo caimento, você vai ter diferença sim. Você vai perceber que um fio tá mais em pé e o outro tá mais caindo. E isso não fica legal. E isso é um grande problema que eu vejo em profissionais iniciantes, que tem essa dificuldade de fazer o mesmo caimento dos dois lados, tá? No início também, o fiozinho do início, eu sempre deixo pra fazer no fim. Os últimos serão os primeiros, tá? Então assim, eu sempre deixo o fiozinho, né, o primeiro fio da sobrancelha para fazer no final. Ele é o que vai ser visto primeiro, então ele tem que ser muito bem feito para ficar realmente igual um do outro. Se você faz um fiozinho do início mais reto e o outro mais curvado, a sua sobrancelha vai ficar desigual, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes, o início, você fazer um início mais simples, ele fica mais bonito do que um início muito elaborado. A gente fazer aquele início de palmeira, por exemplo, fazer esse aqui, esse aqui, esse aqui. Super sofisticado. As outras micropigmentadoras olham, nossa, que lindo esse início. Mas a sua cliente, às vezes ela vai preferir um início mais simples. Mas isso também eu vou analisar o perfil da minha cliente, né? Como diz o James Alaya, tem as pops, né, que são sobrancelhas mais populares, e as soft, que são mais sofisticadas. Não quer dizer que uma cliente sua, que seja mais sofisticada, não vai gostar de um trabalho mais pop, né, popular. Mas a maioria das pessoas gostam do mais popular, da mais pop. Essas mais sofisticadas a gente vê mais em modelos, artistas, aquelas sobrancelhas mais arrepiadas, né, com aspecto que não foi tirado, que fica aqueles cabelinhos crescendo embaixo. Normalmente, esse tipo de sobrancelha não é aceito, né, por todas as clientes. Então, por isso que ela é mais soft, tá? Não é toda cliente que vai gostar desse tipo de sobrancelha, certo? Já a pop, né, aquela sobrancelha mais popular, mais tradicional, e a maioria das pessoas gostam, tá? Eu sempre brinco, né, que tem sobrancelhas que são tipo São Paulo Fashion Week, né? São lindas lá no desfile, mas o que é usado lá não é usado na rua, tá? Então assim, tem sobrancelhas que a gente acha lindo nas atrizes, tá? Sobrancelhas muito bagunçadinhas, né? Aqueles fios bem efeito natural mesmo, mas quando você vai fazer a sua, você não faria daquele jeito, né? Isso é uma explicação que cai bem pro caso da soft, que é toda no fio em S, toda, né, espojada, com aqueles fiozinhos que a gente não tem, os fiozinhos de baixo, aqueles fiozinhos que estão crescendo. Raramente eu tenho clientes que querem esse tipo de sobrancelha. Todas querem sobrancelhas bem certinhas aqui, né, na base, que faz os fiozinhos ficam bem certinhos, né? É raro ter uma cliente que gosta quando o fiozinho começa um pouquinho antes, um pouquinho depois, tá? Mas tem clientes sim que gostam desse efeito, tá? Por isso que é importante conversar, né, antes de iniciar o procedimento. Outro tipo de treino que eu sempre passo para as minhas alunas, para estar realmente treinando a mão, né, deixando ela mais maleável, né, para estar fazendo os fiozinhos. Além dos treinos de desenhar os fios e as ramificações um atrás do outro, eu sempre passo para as minhas alunas, né, para treinar também ali a mão realmente, né, para
ela ficar bem soltinha, para ela ficar bem solta, é os treinos de, você pode fazer espirais, né? Vai fazendo uma atrás da outra. Assim, você vai sentir que a sua mão, você vai ter mais controle nela, tá? Fazer ondinhas. Você vai ver o tanto que a sua mão vai ficar mais, né, solta para estar desenhando, tá bom? Faz várias vezes até a mão doer. Então, gente, além dos fiozinhos, né? Faz fios convencionais, depois ramifica, aí faz os fios em S, depois ramifica, faz as espirais, faz as ondinhas e também, né, os mais zigue-zague. Vocês vão ver o resultado depois de alguns dias de treino. Você vai sentir mais facilidade de estar trabalhando, né, os fios, tá bom? Isso aqui, ó, anota também que é dica de ouro. Para finalizar, aquele detalhe que eu falei para vocês. Quando a gente faz um fio, ó, vou fazer um fio bem grande aqui para vocês verem. Sempre que eu vou fazer a ramificação, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou sempre ir entrando no fio, tá? O meu fio ele sempre vai ter que entrar no fio, ele vai como se ele estivesse continuando dentro. A gente não vai continuar, vai parar por aqui, tá? Mas esse fio ele tem que entrar no fio e como se ele fosse continuar ali, tá bom? Essa é a forma correta, tá? Todos os fios que você vai fazer da ramificação, eles têm que ir entrando dentro do fio, tá? Porque se você faz aqui, ó, o fio, e você vem e faz isso aqui, fica aquele fio, né? Se você continuar, tá vendo que ele vai lá pra fora? Ele não continua dentro do fio. Esse resultado aqui, ele vai ficar muito artificial. Então sempre, gente, lembrem dessa regrinha aqui. O fiozinho, ele sempre tem que entrar, né? Como se ele fosse continuar dentro do fio, tá? Nunca ele vai chegar e vai morrer aqui no fio. Esse aqui é um erro que eu vejo muito, tá? O fio, ele chega e ele morre aqui, ó. E eu cometia muito no início também, gente, tá? Isso aqui, no início, eu fazia demais, tá? Até que eu cheguei à conclusão, né? Eu olhando os profissionais, todos os profissionais que eu observava, todos os fiozinhos deles se encaixavam. E aí eu fui perceber que realmente encaixa, por quê? Porque ele entra ali, ó, ele entra lá dentro do fio. Isso vale para todos os fios da sobrancelha. Todos os fios que forem se encontrar, ele tem que fazer esse tipo de encontro, tá? Nunca, né, ele vai fazer isso daqui. Se ele for continuar, ele vai cruzar o fio, certo? Então é isso, gente. Os fios em S sem segredo, tá? É complicado? Sim, não é algo fácil que você vai conseguir começar a treinar hoje e amanhã já fazer modelo, né, em pessoas, em clientes. Mas com bastante dedicação, logo logo você vai conseguir implementar, né, os fios em S nos seus trabalhos.